Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, esse dia 8/10/2020, vamos dar mais um passo no estudo do livro de Apocalipse para a catequese. Hoje nós vamos falar do capítulo 6, versículo de 1 a 8. Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e ouvi o primeiro dos 4 seres vivos falar, como estrondo de trovão: venha. Vi então quando apareceu um cavalo branco. O cavaleiro tinha um arco e deram para ele uma coroa. Ele partiu vitorioso e para vencer ainda mais. Vi quando o Cordeiro abriu o segundo selo. Eu ouvi o segundo ser vivo dizer: venha. Apareceu então outro cavalo. Era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar da terra a paz, a fim de os homens se matarem uns aos outros, e entregaram para ele uma grande espada. Vi quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, e ouvi o terceiro ser vivo dizer: venha. Apareceu então um cavalo negro. O cavaleiro tinha nas mãos uma balança. Ouvi uma voz que vinha do meio dos 4 seres vivos e dizia: 1 quilo de trigo por 1 dia de trabalho, 3 quilos de cevada por 1 dia de trabalho. Não danifiquem o óleo e o vinho. Vi quando o Cordeiro abriu o 4º selo, e ouvi o 4º ser vivo dizer: venha. Vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu cavaleiro era a morte, e vinha acompanhado com o mundo dos mortos. Deram para ele poder sobre a 4ª parte da terra, para que matassem pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vimos aí que João estava observando o Cordeiro, porque foi o único que tinha condições de abrir esse pergaminho, esse livro, e tirar esses selos que estavam bloqueando a leitura. Então o Cordeiro, que é Jesus Cristo, começa a romper esses selos. E no primeiro selo aparece um cavalo branco. Esse cavalo branco, há quem diga que ele é o Verbo de Deus, que é Jesus. E a maioria acha que ele é o anticristo. Segundo a nossa leitura, o nosso pequeno estudo aqui que nós estamos fazendo, ele é o anticristo. E é um cavaleiro perigoso, porque ele vem para nos enganar, ele vem para tomar poder, dizendo que ele é um espírito do bem, e na verdade ele não é. Para começar, ele tem um arco na mão. Ele parte vitorioso e para vencer ainda mais. Ambição. Então, nós temos que estudar bastante, fazer
bastante leitura paralela para poder entender melhor. O arco é a arma, né, da época que foi escrita. É o terror do mundo romano, no século I. E nós vamos falar depois também das feras, né? Uma corrente de cristãos na época acreditou muito que ele era, né, o Jesus Cristo. E, na verdade, ele é o anticristo. Nós temos aqui uma leitura que eu gostaria de passar para vocês, alguma leitura, e eu gostaria que todos que vissem, assistissem esse vídeo, abrisse a sua Bíblia e olhasse esses versículos que eu vou passar para vocês, que vocês vão entender melhor. Por exemplo, nesse primeiro cavaleiro aqui, nós vamos procurar na primeira carta de João, só um pouquinho coisa para ler, não é muito não. Na primeira carta de João, nós vamos ler capítulo 2, versículo 18. Tá? 1 Tessalonicense, nós vamos ler capítulo 5, versículo 3. E vamos também ler um livro do Antigo Testamento, que também é um livro bastante apocalíptico, que é Daniel. Nós vamos ler o capítulo 9, versículo de 26 a 27. Nós vamos entender melhor essa situação do cavalo branco aqui. O segundo selo é rompido pelo cordeiro. Nós vamos ver aqui um cavalo vermelho, que é o símbolo da guerra, né? E até para encurtar, ele já recebe uma grande espada, né? E recebe também a autoridade para tirar a paz. Guerra sangrenta, por sinal. Eu gostaria que vocês fossem até o livro do profeta Zacarias e lessem o capítulo 1, versículo 8. Depois vocês lessem o mesmo Zacarias, capítulo 6, versículo 2. E o terceiro selo, o cordeiro vai romper o terceiro selo e nós vamos ver aqui um cavalo preto. O símbolo dele é a fome. E esse cavaleiro traz em suas mãos uma balança. Isso diz para nós o quê? Fornecimento racionado, ou seja, pouco alimento, preço muito caro, né? Exorbitante. Então, nós vamos ter aí uma grande fome na face da terra. Também nós temos aqui leitura paralela, Jeremias. Você vai lá em Jeremias, capítulo 4, e lê de versículo 26 a 28. Depois, logo na frente, você vai achar, logo depois de Jeremias, você vai achar Lamentações. Você vai ler capítulo 4, versículo de 8 a 9. Depois você vai ler o capítulo 5 de Lamentações, versículo 10. E, finalmente, você vai ler Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 7. Então, nós vamos ver aqui uma observação desse cavaleiro preto, desse cavaleiro que traz uma balança nas mãos, que o azeite e o vinho não será danificado. Por quê? E eu explico. Porque são dois tipos, né, de plantas que suportam bem o calor.
tanto a oliveira, né, quanto a vinha. Ele suporta bem o calor. Então, diz ele aqui que não haverá alterações desses dois alimentos, ok? E, finalmente, nós vamos ver aqui o quarto selo, onde ele vai encontrar aqui o cavalo esverdeado, né? Então, esse cavaleiro é chamado de morte, né? Esse é o pior deles, né? Por que a cor ele chama de esverdeado? Porque é a cor do cadáver quando está decompondo, principalmente quando é essa questão de peste, né? Quando ele fala que vai haver muita peste, né? E aí o cadáver vai, né, ficando esverdeando. Eu gostaria que vocês procurassem também. Aqui é Zacarias 1, 7 a 11. O outro aqui, Zacarias 6, de 1 a 8. E o profeta Zacarias 1, 10 e 6, 8, fala na função desses cavaleiros, que eles a função deles, de primeira mão, é fazer uma expensão, né? Para depois, então, executar o castigo. E, na verdade, os 4 cavaleiros são 4 tempos diferentes. São 4 tempos diferentes, né? E também, outra coisa que eu vou chamar a atenção é que existe Bíblia, acho que é problema de tradução, não sei, que esses cavalos variam as cores. Aqui nós chamamos de esverdeado, eu já li numa outra Bíblia que não é esverdeado, é amarelo. Então ele pode mudar de cor. Isso não implica em nada. Pode ficar tranquilo, isso não vai implicar em nada. Tá? Outra coisa aqui, no cavalo vermelho, eu falei aqui Zacarias de 1 a 8 e 6, 2. Eu gostaria que vocês fizessem aí, se tiver erro, fizesse uma correção. Eu falei Zacarias 1, 8 e 6, capítulo 6, 2. Eu gostaria que, se houve algum engano, vocês fizessem correção. O correto é Zacarias 1, 8. É um versículo só o 8. E o capítulo 6 é um versículo só o 2. Tá? E segue aí, eu gostaria que vocês acompanhassem e fizessem essas leituras, essas pequenas leituras, que ela vai ajudar a entender. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é que na abertura do livro do profeta Zacarias, tem uma frase lá assim: Deus estará sempre presente. Isso nos tira algum tipo de temor. Aquele que tem uma ligação com Deus, tem uma certa intimidade com o Senhor, que é o verdadeiro cristão, não precisa temer. Irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, a paz de Cristo, fique com Deus até o próximo estudo, na quinta-feira que vem, se assim Deus permitir.